Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala aí, concurseiro, professor Jean Valden na área. Vamos estudar agora a Lei 10.048, né, que trata ali sobre a prioridade. Ela é uma lei que trata da prioridade de atendimento às pessoas específicas, né? Então, pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, a idosos, né? Então, lembre-se que é uma lei pequenininha, ela só vai dar essa prioridade, então a gente vai focar aqui mais nas questões, né? Porque essa lei 10.048, ela trabalha associado com... Olha, deixa eu mostrar para você. Essa lei 10.048, ela trabalha de maneira associada com a lei 10.098 e também com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? Então, ela trabalha em conjunto com essas... São três leis, né, que trabalham em conjunto. É por isso que você vai ver muito questões do tipo, de acordo com a lei 10.098, também com a Lei 10.048 e também com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, sempre vai ter esse viés, certo? Então vamos lá. Ó. As pessoas com deficiência já foi atualizado em 2023, por isso que o termo é pessoa com deficiência, porque antes era pessoas portadoras de deficiência. Que antes era pessoas portadoras de deficiência, né? Então, hoje não é mais politicamente correto esse uso desse termo. As pessoas com transtorno do espectro autista, né? As pessoas idosas com idade ou igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactentes, as pessoas com crianças de colo, os obesos, as pessoas com mobilidade reduzida e os doadores de sangue. Atenção, viu? Doadores de sangue terão atendimento prioritário. Muita gente não sabe que o doador de sangue tem, sim, direito a atendimento prioritário, certo? Isso é bom saber. Agora, sim, deixa eu falar uma coisa que eu tenho local de fala. Atualmente, eu sou considerado pessoa com deficiência, né? Então, eu tenho uma mobilidade reduzida por conta de uma lesão que eu tive na coluna. E eu sou bem sincero para você, as filas de atendimento preferencial, hoje eu percebo que elas são muito maiores do que as filas de atendimento, vamos chamar assim, entre aspas, normal, para pessoas normais, vamos dizer assim, não de atendimento especial. Foi recentemente a uma rede varejista, né, supermercado, aquelas redes varejistas, você sabe de qual que eu estou falando, e, cara, impressionante a fila do atendimento preferencial. Impressionante, porque são vários atendimentos preferenciais, né? Então, tem essa questão
E por isso que às vezes eu prefiro ir demorar um pouquinho mais lá, eu pego o carrinho, me sento no carrinho, me escoro nele, né? Deixo o carrinho lá na fila e me sento em outro lugar. Eu termino fazendo muito isso. Vamos lá. Os acompanhantes e os atendentes pessoais das pessoas referidas no CAPT serão atendidos junta e acessoriamente aos titulares da prioridade que trata essa lei. Então, veja que aqui foi uma atualização de 2023. Então, veja que aqui tem, ó, os doadores de sangue, atenção, viu? Os doadores de sangue terão direito, olha só, terão direito a atendimento prioritário após todos os demais beneficiados no rol constante do CAPT desse artigo, mediante a apresentação do comprovante de doação com validade de 120 dias. Então, veja, como é que vai funcionar? Primeiro, deixa eu mostrar aqui a tela aqui. Olha só. Então, a ideia vai ser essa. Primeiro, eu vou ter a super prioridade, né? Você sabe que existe ali a super prioridade, as pessoas com mais de 80 anos. Depois eu vou vir essas outras prioridades. 60 anos, aí vai vir pessoas gestantes, lactantes, pessoas com atendimento de colo, obesos, pessoas com mobilidade reduzida. E o que acontece? Depois dessa galera toda aqui, é que eu vou ter as pessoas que são doadores de sangue. Pessoas doadoras de sangue. Então, eu tenho aqui, só vai ter acesso, essas pessoas só vão ter depois do atendimento dessas outras. É o que diz aqui o parágrafo 2º, ó. Os doadores de sangue terão direito a atendimento prioritário após todos os demais beneficiários do rol constante do CAPT desse artigo, mediante a apresentação do comprovante de doação, com validade de 120 dias. O atendimento prioritário poderá ser realizado mediante discriminação de postos, caixas, guichês, linhas ou atendentes específicos. Por isso que você tem lá a caixa, o nome caixa prioritário. Veja que o nome é caixa prioritário e não caixa exclusivo. É caixa prioritário e não exclusivo. Porque se fosse caixa exclusivo, só seria para pessoas constantes no artigo 1º dessa lei. Mas é prioritário. Então, qualquer pessoa pode usar. Agora, se tiver uma dessas pessoas constantes nesse rol, né, do artigo 1º, eu vou ter que dar prioridade a elas. Caso não haja postos, caixas, guichês, linhas ou atendentes específicos para a realização do atendimento prioritário, as pessoas referidas no caput desse artigo deverão ser atendidas imediatamente após a conclusão do atendimento que estiver em andamento, antes de quaisquer outras pessoas. Cheguei em um mercadinho. Olha lá, um mercadinho pequenininho, só tem um caixa. Pô, então, se eu sou atendimento prioritário, essa pessoa que estiver sendo atendida, depois que concluir o atendimento dessa pessoa, a vez vai ser minha. Né? Só que eu não faço isso, né? Mas a ideia seria essa. As repartições públicas e as empresas concessionárias de serviços públicos estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciados e atendimento imediato às pessoas que se refere ao artigo 1º. É assegurada em todas as instituições financeiras, bancos, a prioridade de atendimento às pessoas mencionadas no artigo 1º. Isso aqui é outro lugar que eu já fui pedir atendimento prioritário e eu também tenho um marca-passo, ainda tem isso, eu tenho um marca-passo. Então, eu pedi atendimento prioritário e eles... foi perdido, porque muito demorado o atendimento prioritário, né? Tem essa questão. Né? As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos devidamente identificados às pessoas com deficiência e às pessoas com transtorno do espectro autista e às pessoas idosas, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo e as pessoas com mobilidade reduzida. Então vai ter que ter assentos individualizados. Normalmente está pintado lá, logo na frente, pintado de amarelo, né? Termina tendo ali uma identificação. Os logradouros e sanitários públicos, bem como os edifícios de uso público, terão normas de construção para efeito de licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autoridade competente, destinadas a facilitar o acesso e uso desses locais,
pelas pessoas portadoras de deficiência. Os veículos de transporte coletivo, a serem produzidos após 12 meses da publicação dessa lei, serão planejados de forma a facilitar o acesso ao seu interior de pessoas portadoras de deficiência. Por isso que tem alguns ônibus que tem uma rampa de acesso no meio do ônibus, tem uma rampazinha de acesso. Agora isso aqui, ó, obrigatoriedade de após 12 meses de publicação dessa lei. Os proprietários de veículos de transporte coletivo em utilização terão um prazo de 180 dias a contar da regulamentação dessa lei para proceder às adaptações necessárias ao acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência. A infração ao disposto nessa lei sujeitará os responsáveis, no caso de servidor ou de chefia responsável pela repartição pública, as penalidades previstas na legislação específica. E nos casos de empresas concessionárias e de serviços públicos, a multa de R$ 500 a R$ 2.500 por veículo sem condições previstas nos artigos 3º e 5º. Já teve uma banca de concurso que cobrou esse valor. Pois foi, já vi aqui, analisando aqui algumas questões dessa lei, eu vi que a banca de concurso analisou, cobrou até inclusive esse valor mínimo, a multa de 500, né, o valor mínimo. Nos casos de instituições financeiras, as penalidades previstas são nessa lei, né, que é da lei que trata das instituições financeiras. As penalidades que trata esse artigo serão elevadas ao dobro no caso de reincidência. Também algumas questões de concurso já cobrou isso daqui. Já colocou, vi a banca colocando triplo. Então fique atento que é apenas dobro. O Poder Executivo regulamentará esta lei pelo prazo de 60 dias contados da sua publicação. Vamos lá, vamos analisar aqui algumas questões. Vamos ver aqui algumas questões. Aí a questão diz assim, ó, complete, né, a frase abaixo, né, de acordo com o estabelecido na lei número 10.048, de 8 de novembro de 2000. As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e pessoas com criança de colo e os obesos terão, veja, aqui essa lei ela está desatualizada de acordo com a de 2023, viu? Mas o que é que elas terão? Atendimento prioritário. Aqui ficou faltando pessoas com mobilidade reduzida e também os doadores de sangue, porque essa daqui foi antes de 2023. A gente está gravando essa aula tudo atualizada para você, né? Mas não torna a questão errada. Conforme a Lei 10.048, que especifica a prioridade de atendimento às pessoas, assinale a alternativa incorreta. Veja que a banca está pedindo a incorreta. Os veículos de transporte coletivo, a serem produzidos após 12 meses da publicação dessa lei, serão planejados de forma a facilitar o acesso das pessoas portadoras de deficiência no seu interior. Aqui, ó, perfeito, certíssimo. Lembre-se que ele está pedindo a incorreta. As pessoas com deficiência adotivas, como assim? Adotivas, né? Gestantes e lactantes terão atendimento prioritário nos termos dessa lei. E aqui, ó, já matamos ela. Eu quero chamar a sua atenção. Você já vem assistindo as aulas de direitos humanos, você percebe que as questões que a gente traz aqui, elas são questões que, de certa forma, você consegue resolver sem problema nenhum. Porque a banca sempre vai trazer uma coisa bem absurda, uma coisa que foge muito dessa visão dos direitos humanos, dessa garantia dos direitos humanos. Os sanitários públicos terão normas de construção destinadas a facilitar o acesso e o uso pelas pessoas portadoras de deficiência. Perfeito. As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos para pessoas acompanhadas por crianças de colo. Certíssimo. É assegurada em todas as instituições financeiras a prioridade de atendimento às pessoas com deficiência. Perfeito também. No que se refere às empresas públicas e às concessionárias de transporte coletivo, conforme a Lei 10.048 de 2000, prioridade de atendimento às pessoas que especifica. Assinalar a alternativa que preenche a lacuna corretamente. As empresas, tracinho, né? As empresas, tracinho, no caso públicas, e de transporte, e as concessionárias de transporte coletivo, que são empresas privadas, reservarão assentos devidamente identificados,
identificados as pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno de espectro autista, as pessoas idosas, gestantes, lactantes ou pessoas com criança de colo e as pessoas com mobilidade reduzida. Lembre-se que essas questões aqui são anteriores a 2023, que incluiu também os doadores de sangue. Certo? Então, aqui eu tenho a letra D. Impulsionando a inclusão educacional e social, o decreto 5296, que regulamenta essas duas leis, lembra que no final das duas leis o governo federal vai ter que regulamentar, é esse decreto aqui, o 52496, regulamentou as leis 10.048 e as leis 10.098, estabelecendo normas e critérios para a promoção da acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, bem tranquilo, né? Aí, ó, ele colocou, você percebe que você consegue matar as questões tranquilamente, ó. Aos alunos com superdotação, altas habilidades, aos alunos com transtornos globais do desenvolvimento, às pessoas com transtorno do espectro autista, aos alunos com transtornos funcionais e específicos, né? Então, aqui não tem, né? Então, letra A, matamos. O atendimento prioritário e a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida serão regidos com base na Lei 10.048, na Lei 10.098 e no Decreto 5296. A partir disso, julgue o item a seguir. Por possuírem mobilidade reduzida permanente ou temporária, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obesos são alocados num grupo prioritário. Exatamente, não tem dúvida com relação a essa questão. Muito tranquila, muito de boa. O atendimento prioritário e a acessibilidade das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida são regidos com base na Lei número 10.048, na Lei 10.098 e no Decreto 5296 que regulamenta essas duas leis. A partir disso, julgue o item a seguir. Não há necessidade, olha só, não há necessidade de reservar assentos para idosos, gestantes, obesos e pessoas portadoras de deficiência. Mesmo assim, as empresas de transporte público fazem essa distinção por cautela. Não, está errado. Você sabe que está errado porque existe sim uma necessidade que as empresas façam essa distinção. De acordo com a Lei 10.048, terá atendimento prioritário em certas instituições financeiras a pessoa idosa, a pessoa obesa, né, com deficiência auditiva, com deficiência visual, e ele pede para assinar a correta. Então, a letra B, todos os itens estão certos. Bem tranquilo. Perceba que as questões são bem tranquilas, bem de boa mesmo. E nossa última questão, de acordo com a Lei 10.048, assinale a alternativa correta com relação à acessibilidade para as pessoas com deficiência. As crianças e idosos com idade igual ou inferior a 60 anos, as gestantes e as pessoas com deficiência, as lactantes e os obesos, terão atendimento prioritário. Ó, crianças, né? Mata aqui. As empresas concessionárias de serviços públicos não estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário às pessoas com deficiência. Errado porque estão. Apenas algumas instituições financeiras deverão realizar prioridade de atendimento às pessoas com deficiência. Não, são todas. Os veículos de transporte coletivo produzidos no ano de 2018 têm sido planejados de forma a facilitar o acesso no seu interior das pessoas portadoras com deficiência. Perfeito. E os logradouros privados, bem como os edifícios de uso privado, terão normas de construção. Não, logradouros públicos e edifícios de uso coletivo terão normas de construção para efeito de licenciamento da respectiva edificação baixadas pela autoridade competente, destinadas a facilitar o acesso e o uso desses locais pelas pessoas portadoras de deficiência. Perfeito? Então você viu que são leis bem tranquilas, são bem... Poxa, as questões também muito fácil de responder. Então, acredito que você não vai ter nenhuma dificuldade de gabaritar questões da Lei 10.048. Então, até a próxima. Firme e forte aí nos estudos, meu aluno. Vamos embora. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te
acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!